A paz de Cristo a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de ensinamento da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes quero pedir para que vocês me ajudem nesse propósito de divulgar a Palavra, que vocês se inscrevam no meu canal, assim vocês estarão cooperando comigo nesse importante trabalho de divulgar a Palavra de Deus a todos os povos. Deus abençoe todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, a irmã mais nova, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse assunto, mas a igreja que é composta pelo povo gentil, a igreja dessa dispensação da graça, é a irmã mais nova. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar ali no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 8 e versículo 8 até o 10. A gente vai entender um pouco do que Salomão escreveu nesses 3 versículos que vamos ler. Diz assim o versículo 8 do capítulo 8 de Cantares: Temos uma irmã pequena, que ainda não tem peitos. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus peitos como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, esse trecho trata-se de uma conversa de Deus com Israel. E Salomão registrou essa conversa. Nessa conversa, Israel estava falando com Deus e Deus estava falando com Israel. Mas tinha uma irmã pequena, uma irmã mais nova, que ainda não tinha peitos, mas ela já estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. E Israel estava ali, tentando convencer o Senhor Deus de que ele já tinha peitos como 2 torres, ele já tinha tudo aquilo que Deus precisava, e que ele não precisava daquela irmã mais nova. Que Israel já estava completo, Israel já tinha sabedoria, já tinha capacidade, projeção no mundo, e agora ele dizendo assim: o que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se falar? Ou melhor, no dia em que alguém for pedir ela em casamento? Porque ela ainda não tinha peitos, né? Simbolizando o quê? Uma menina, né? Que ainda está em fase de crescimento, que ainda não tem projeção, que ainda não tem ainda a maturidade e o crescimento de uma mulher. Israel estava querendo convencer a Deus de que ele já tinha todas a capacitação, todas as aptidões, estava ali à disposição do Senhor. Louvado seja o nome do Altíssimo. Mas irmãos e amigos que estão ouvindo esse vídeo, é interessante que há 2170 anos antes de Cristo, Deus sempre quis ter um povo peculiar, um povo especial. E ele disse assim: eu vou chamar uma pessoa, e essa pessoa é Abraão, lá da cidade de Ur dos Caldeus. E em Abraão eu vou iniciar um povo, a construção de um povo, a formação de um povo. Só que não vai ser simplesmente um povinho, vai ser um povo especial. Um povo que vai ser peculiar. Um povo que vai fazer diferença no mundo, né? E através de Abraão, Isaac e Jacó, Deus começou a formar esse povo, que seria hoje o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, filhos do patriarca Jacó. Mas veja bem, meus irmãos, só que esse povo, ou melhor dizendo, esse Israel,
ele desagradou muito a Deus. E quanto trabalho que ele tem dado para Deus, não tem sido fácil. Deus investiu nele, né? Deu o melhor para ele, mas sempre desobedecendo, adorando outros deuses, sendo rebelde e não dando ouvido aos profetas. Deus falava, o povo se arrependia, Deus perdoava, novamente tornava a se rebelar, a desobedecer, a ponto de que ele disse um dia para Jeremias, lá no capítulo 18 de Jeremias, no versículo 1 ao 6, Jeremias, olha, vai lá na casa do oleiro que eu vou te mostrar o que eu vou fazer com Israel. Veja bem, o oleiro estava fazendo ali um vaso e de repente o vaso caiu da mão dele e se quebrou. Aí depois ele fez com aquele barro quebrado um outro vaso conforme ele bem pareceu fazer. Então veja bem, Deus falou assim para Jeremias, olha, eu vou fazer de Israel, veja bem o que eu vou fazer de Israel, eu vou quebrá-lo e vou fazer ele de novo. Assim como aquele oleiro, quando o vaso caiu da mão dele e se quebrou, assim o Senhor falou para Jeremias, olha, é isso que eu vou fazer com Israel, eu vou ter que quebrar Israel e fazer ele de novo. Ele também disse para o profeta Amós, lá no capítulo 4 de Amós, versículo 12, olha Amós, diga assim para Israel, prepara-te para vir ao meu encontro. Ali nós lemos nesse versículo, Israel, prepara-te para encontrar com teu Deus. Mas Israel não tinha, parece que não tinha essa preocupação em querer obedecer ao seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele também teve que dizer para Isaías, profeta messiânico, né? Para Isaías, escreve o capítulo 5 do teu livro, tá? E julgai entre eu e a minha vinha, o que mais eu poderia ter feito para que ela produzisse bons frutos? Nós sabemos, conforme o capítulo 5 de Isaías, que Deus escolheu o melhor outeiro, as melhores vinhas, cercou, fez uma torre, fez tudo que alguém precisasse fazer para que produzisse boas uvas. Só que aconteceu o contrário. Mesmo Deus fazendo o melhor, em vez dessa vinha produzir uvas boas, produziu uvas bravas. Então veja a decepção que Deus teve de Israel. Prova disso é que ele depois ficou tão aborrecido que ele falou assim, ó, veja o que eu vou fazer com a minha vinha. Veja bem, eu tirarei a sua cerca para que sirva de pasto para os animais. Primeira coisa. Segunda coisa, derrubarei a sua parede para que seja pisada. E eu darei ordem às nuvens para que não chovam mais sobre ela. Ou melhor, Deus teve que fazer isso, retirou o seu espírito de Israel 398 anos antes de Cristo e largou Israel como uma vinha abandonada. Deus ficou decepcionado, né? Após investir tantos anos em um povo a qual ele desejava que esse povo realmente fosse um exemplo de um povo especial, um povo realmente bem cuidado pelo Senhor, fez de tudo, mas Israel não soube reconhecer, não soube ser grato a Deus por todos os benefícios que Deus havia feito por essa nação. 398 anos antes de Cristo, Deus retira o seu espírito e deixa Israel, abandona Israel como uma vinha abandonada. Não serve mais para nada. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Colossenses, no capítulo 1, e verso 26 e 27, nós encontramos na palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27, diz assim a palavra de Deus: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos.
verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ou melhor dizendo, a igreja no Antigo Testamento, ela ainda era um mistério, ela ainda não aparecia. É a irmãzinha pequena, a irmãzinha mais nova que ainda não tinha peitos, né? Mas ela estava lá. A prova disso que Israel não é um povo atrasado. Os rabinos são muito estudiosos da palavra. E eles já nos viam, eles já viam a igreja. Desde 950 anos antes de Cristo, eles já enxergavam a igreja, que hoje, nos nossos dias, nessa dispensação, já é realidade. Entendeu? Era ainda um mistério, como diz Paulo aos Colossenses, era ainda um mistério que estava oculto, literalmente falando. Ela não aparecia, ninguém via, mas que nos últimos tempos se revelaria. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, meus irmãos, como eu falei, acabei de dizer, os rabinos, eles são grandes estudiosos da palavra, sabem a Bíblia de uma maneira tão assim eficiente que a gente é obrigado a baixar a cabeça e falar assim, olha, eu não sei nada, viu? Esse povo conhece muito bem a palavra. Só que é o seguinte, eles já nos viram, eles já se deram conta que a igreja de hoje já existia, embora era uma criança pequena, que ainda não tinha peitos, mas ela já existia, 950 anos antes de Cristo. Ele nos via através do quê? Das tipologias, das profecias, né? Só que ainda era uma criança, ela não tinha projeção ainda. Israel ainda era um povo que Deus estava ainda tentando, né, ver se dava certo, ver se realmente fosse uma nação que pudesse realmente preencher os requisitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o seguinte, Israel, nessa conversa de Deus com Israel que Salomão registrou no capítulo 8, do 8 ao 10, Israel se esquece que um dia chegaria o Pentecoste. Lá em Atos, no capítulo 2, Israel se esquece que um dia chegaria o Pentecostes e o Espírito Santo daria peitos para a igreja, né? E ela se tornaria linda e atraente como o é hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente pensa assim, mas como pode? Eu estou capacitado, eu posso fazer isso, fazer aquilo, né? Deus com certeza vai contar comigo. Ele levanta quem Ele quiser. Lembra da queda de Saul, quando Deus rejeitou Saul por atitudes que ele não aprovara? Simplesmente ele mandou o profeta na casa de Jessé, está lá no capítulo 16 de 1 Samuel, e falou assim, olha, aqui nessa casa de Jessé eu vou levantar um outro rei para o lugar de Saul. Quando Deus quer fazer sua obra, se não deu certo com um, não tem importância, Deus levanta outro, mas a obra dele é feita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os gentios, eles foram comparados ao zambujeiro. O zambujeiro, ele não dá fruto, né? E só que quando foi enxertado na oliveira verdadeira, começou a dar fruto. Está ali em Romanos 11, do 17 ao 19, fala que nós somos o povo gentil, é o zambujeiro que foi enxertado na oliveira verdadeira. Como que é a raiz que sustenta a árvore, então se ela sustenta a árvore, ela vai sustentar os ramos. E aquele ramo zambujeiro que não dava fruto, agora vai dar fruto, porque está ligado na raiz. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías disse também que os loucos não errariam o caminho. Está lá em Isaías 35, verso 8. Os loucos não errariam o caminho. Veja bem, ó, aqueles que se julgavam sábios, que eram mais entendidos, capacitados, tá? Eles erraram o alvo. Por quê? Não reconheceram Jesus como Messias, erraram o alvo. Desprezaram o Messias. Crucificaram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os loucos, aquele povo que não era bem visto, aleluia, eles acertaram o alvo, eles abraçaram Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso que o profeta disse,
os loucos não errarão o caminho. Lá em Isaías 65:1, também a palavra nos diz respeito a esse assunto, né? Onde Deus fala: eu fui buscado por aqueles que não perguntavam por mim, e eu estendi tanto a mão a um povo rebelde, e no fim aqueles que não faziam parte desse grupo, desse povo, eles me abraçaram, eles se chegaram a mim, e eu me acheguei a eles. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem meditar com mais eficácia em Isaías 65, verso 1. Agora veja bem, a irmã mais nova agora, ela criou peitos. Essa irmã mais nova, que ela foi projetada em Atos 2, no dia do Pentecoste, o Espírito Santo deu peitos a ela. Entendeu? Não é mais aquela menina pequena, sem peitos. O Espírito Santo deu peitos a ela. Peitos, no sentido espiritual, simboliza o quê? Os dons espirituais, sabedoria, ministério, né? E frutos, e conhecimento. Tudo isso realmente foi agregado a ela. Então ela já era uma pessoa adulta, uma pessoa que já tinha projeção no mundo, uma pessoa que já sabia o que fazia. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi capacitada pelo Espírito Santo para toda boa obra. Então, é isso que eu quero dizer. No sentido espiritual, ter peitos é ter projeção, é estar capacitado pelo Espírito para exercer o seu papel aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu admiro muito a linguagem retórica do hebraísmo, que fala da cultura hebraica e nos ajuda a ter uma compreensão melhor dos textos. E não ter peitos no hebraísmo é não ter atração, é não ter beleza, né? É não ter projeção no mundo. Israel parece que não se importava muito com a irmãzinha pequena, né? Mas essa irmãzinha pequena veio tomar o lugar de Israel nessa dispensação da graça. Interessante, né? Como que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. No hebraísmo também, não ter seios é também não ter alimento. Só que a igreja hoje, ela tem alimento para o pecador. Que alimento é esse? A palavra de Deus. Ela tem alimento para os crentes se fortalecer na fé, para caminhar, para permanecer firme. A igreja hoje, ela tem todos esses recursos que a gente precisa de uma boa igreja, de uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque hoje ela tem alimento balanceado, ela tem unção, ela tem poder, ela tem projeção, e ela não deixa ninguém, ela não dispensa ninguém esse alimento. Se você é crente, ela te dá o alimento para fortalecer a tua alma. Se você ainda não é crente, ela tem uma palavra de vida para você. Louvado seja o nome do Senhor. No hebraísmo também, diz que não ter peitos é não ter um lugar de segurança. Veja bem, quando nasce uma criança nas maternidades, o que as enfermeiras fazem? Elas pegam aquele bebê e colocam sobre os seios da mãe. Se ela estava chorando, quando ela é colocada sobre os peitos da mãe, ela se sente segura, ela se sente confortável, ela já para de chorar na hora e já procura os seios já para se alimentar. Ela tem segurança, parece que é um lugar ali onde ninguém vai incomodá-la, ninguém vai tocar nela, ela se sente total segurança sobre os seios da mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Lázaro também estava seguro ali no seio de Abraão, enquanto o rico jazia ali no Hades. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, meus irmãos, hoje Jesus está tratando com a irmã mais nova, que é a igreja. Essa igreja que Deus levantou, que o Espírito Santo capacitou e que faz parte dessa atual dispensação, que é a dispensação da graça, que vai terminar por ocasião do arrebatamento agora. Eu quero lhe dizer que essa igreja tem um papel fundamental de divulgar o Evangelho, a salvação a todos os povos, até mesmo ao povo israelita. Se eles crerem e aceitar, eles também poderão ser salvos, porque a salvação hoje é pela graça, em Cristo Jesus. A salvação hoje é mediante
a você aceitar Jesus e permanecer fiel à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, para que no dia do arrebatamento a gente tenha certeza que nós chegamos lá, que nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, mas não desanime na sua caminhada. Deus é ainda o mesmo, Ele ainda capacita crente, Ele ainda envia crente, Ele ainda levanta crente para fazer a sua obra aqui na terra. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até um próximo vídeo, querendo Deus.